Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Estamos chegando à metade do ano, praticamente o final do segundo bimestre já. Estou muito satisfeito com as respostas de vocês. A grande maioria tem mandado as tarefas em dia e com relativo capricho. Ainda tem alguns que insistem em não mandar os sites de pesquisa completos e nenhuma letra que dê para eu entender, mas são poucos. Assim como são muito poucos aqueles que ainda não acordaram de que as notas do primeiro e segundo bimestres serão compostas quase que totalmente das tarefas. Um aviso para esses poucos alunos: acordem! Talvez nós tenhamos alguma prova, mas a nota vai ser 2 ou 3. É essa nota que você pensa em permanecer? Portanto, aqueles que ainda não entregaram as tarefas, é bom correr. Ainda dá tempo, mas é bom se apressar e façam direito. Façam bem feito, senão eu vou devolver e vou pedir para fazer de novo. Já disse mais de uma vez, vocês não estão de férias. Aqueles que passam o dia e viram a noite jogando videogame, bom, espero que vocês assumam as suas atitudes. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Os que sempre participam merecem uma boa aula. Foi o último aviso que eu dei para esses navegantes que permanecem viajando na maionese. Hoje trabalharemos um assunto muito bacana, muito legal. Saindo um pouco do mundo apenas das ideias, vamos trabalhar quando o homem se expressa, com o que tem de mais belo no ser humano, que é a produção de arte. A arte é ver o mundo com outros olhos. Quando um pintor pinta uma árvore e você olha aquela pintura, se ela for boa, você vai ver que não tem apenas uma árvore ali. É como se você olhasse para o quadro e visse sentimentos ali, cores, imaginasse o som dos pássaros ou da água. A arte é isso, é ver o mundo com outros olhos. A arte acompanha o homem desde os primórdios da humanidade. Por esse motivo, a história da arte, ou filosofia da arte, caminha intrinsecamente junto da história da própria humanidade. E não existe, fora do tempo e da cultura, a humanidade sem que haja arte. Encontramos arte em todos os estágios da evolução social. A eterna relação do homem com a transformação da sua natureza e da natureza em arte. No período pré-histórico, cerca de 10.000 anos atrás, a arte era formada basicamente por pinturas rupestres. Rupestre quer dizer na pedra, em paredes de cavernas e abrigos. Os pigmentos, ou tintas, usados eram compostos de barro, areia, musgo, rochas moídas e trituradas, até mesmo sangue. Nesse período, a arte não se preocupava em representar o que era belo, mas retratava as tarefas executadas para sobreviver, caçar, plantar, e também uma forma de visão diferente da natureza. Naquela época, o homem pré-histórico era um dos seres mais frágeis do reino animal. Assim, quando representavam um animal em suas pinturas, esse animal parecia bem maior do que o homem. Não havia o conceito de proporção, mas de importância. Quanto maior aparecia o desenho na figura, mais importante era para esse homem pré-histórico. Avançando alguns milênios, já em 4000 a.C., inicia-se a Idade Antiga,
com a descoberta da escrita. O homem já dominava a agricultura e o cultivo de plantas, o que o levou a permanecer muito mais tempo em apenas um lugar, esperando a planta germinar ou dar frutos. Esse tempo a mais foi usado pelo homem para desenvolver seu pensamento, surgindo as ciências naturais e humanas, como história, arte, religião, arquitetura e filosofia. A arte egípcia, por exemplo, foi marcada por sua adoração aos deuses e a crença na vida após a morte, ou a ressurreição, sendo muito voltada para a criação de pirâmides, túmulos e estátuas aos deuses e faraós. A grandiosidade e sofisticação das técnicas de construção egípcias até hoje guardam um aspecto misterioso e encantador para todos nós. Ao avançar pela história da Grécia e depois de Roma, a arte ganha um novo significado, bem mais próximo dos ideais de beleza que temos hoje. Os conceitos de proporção, simetria e originalidade foram desenvolvidos pelos gregos e aprimorados pelos romanos. As estátuas eram tão bem esculpidas, geralmente em mármore, que pareciam ser reais. Os templos aos deuses, já que essas duas civilizações eram politeístas, eram gigantescos e com muitas funções. Eram feitos não só para homenagear esses deuses, mas para que a população se servisse desses templos, dessas grandes construções. Eram bibliotecas magníficas, escolas, prédios públicos e administrativos. Muitos ainda estão de pé hoje e podem ser visitados. A queda do Império Romano do Ocidente, já depois de Cristo, no ano de 476, marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. A Igreja Católica torna-se muito poderosa e influente, comandando direta ou indiretamente diversas nações. Ainda não temos a noção de países, eram apenas territórios extensos, comandados pela família mais rica e tradicional de cada região ou pela Igreja Católica. Outra coisa, quando falamos em Idade Média, nos referimos basicamente à Europa. O restante do mundo vivia estágios de evolução muito diferentes. O estilo medieval aparece na filosofia, literatura, arquitetura, música, pintura e escultura, o que torna o apelido dado por historiadores incorreto e injusto. Chamam de Idade das Trevas a Idade Média, mas esse é um período riquíssimo culturalmente. Com o domínio do cristianismo, toda a arte produzida representava ideais religiosos. A luta do bem contra o mal, o sofrimento dos homens santos, conhecido como martírio, além da construção das mais belas igrejas da história. O lado negativo é que as obras que não fossem aprovadas pela igreja eram banidas ou proibidas de serem expostas ao público. A igreja criou as primeiras universidades, e a troca cultural entre os povos que eram dominados pelos católicos e os chamados povos bárbaros, ou seja, todos aqueles que não eram cristãos, cria hoje o que conhecemos como feudalismo. Separei para vocês 3 sites que dão acesso a diversos museus, onde vocês poderão fazer uma tour online, sem sair de casa, conhecer um pouco da arte do mundo. Aproveitem! Nossa tarefa da semana é pesquisar e anotar o nome, nacionalidade e tempo de vida de 3 grandes artistas para cada um dos estilos que eu expliquei agora. Vou dar um exemplinho. Você pega lá, no período antigo, aí nós falamos de Mesopotâmia, Egito. Lá você vai pesquisar 3 grandes artistas de cada período e colocar onde eles moravam
quando nasceram e quando morreram. Lembre-se de colocar todos os sites que vocês usaram para fazer a tarefa. E, por favor, coloque o endereço completo do site. Não só uol.com.br. Eu quero saber o site completo, porque eu vou entrar e ver se você apenas copiou o que estava lá ou se você leu e interpretou, pois esse é o objetivo. Até a semana que vem.